Olá, bem-vindos! Sabe, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é fascinante. Por que será que a gente reage do jeito que reage? A gente vai tentar desvendar como é que as nossas emoções mais fortes, aquelas mais intensas, na verdade nascem de dentro para fora. E não o contrário como a gente costuma pensar. Vamos nessa? Olha, todo mundo já passou por isso, né? Alguém fala alguma coisa ou acontece uma situação qualquer e, de repente, do nada, vem aquela onda de raiva, de tristeza, de frustração. A grande pergunta que a gente vai explorar aqui é: de onde é que vem, de verdade, essa perturbação toda? A resposta, olha, pode surpreender bastante. Então vamos começar pelo começo. Vamos dar uma olhada no que a gente geralmente pensa que é a causa do nosso desconforto. A reação mais comum, a primeira coisa que a gente faz, é culpar o que está do lado de fora. Sabe aquela história? Ah, meu chefe me tirou do sério. Ou, nossa, esse trânsito me deixou maluco. É quase automático, né? A gente aponta o dedo para alguma coisa ou para alguém e diz, foi você. E parece fazer todo sentido. Mas, e se essa não for a história toda? E agora se prepara, porque aqui vem a grande virada. O evento lá fora, ele não é a causa, ele é só o gatilho. O que a gente sente de verdade, sabe o que é? É a reativação de uma ferida antiga, de um medo bem profundo que já morava ali dentro da gente. A situação do agora, ela só acendeu o pavio. Um pavio que sempre esteve lá, quietinho, só esperando. Tá, mas como é que funciona esse mecanismo interno, afinal? Bom, a chave para entender isso tudo está numa palavrinha: projeção. É que a nossa mente não é tipo uma câmera fotográfica, sabe? Que só registra a realidade do jeito que ela é de forma neutra. Pensa nela mais como um projetor de cinema mesmo. Ela pega os filmes das nossas experiências, tudo que a gente já viveu, e projeta isso na tela do presente. O resultado? Tudo que a gente vê acaba sendo colorido pelas nossas próprias emoções, pelas nossas crenças. E de onde vêm esses filmes, essas projeções? Bom, elas são formadas pelos nossos medos do passado, por traumas antigos, alguns que a gente nem lembra mais conscientemente, e também por aquelas crenças bem enraizadas que foram moldando o nosso jeito de ver o mundo com o passar do tempo. É como se tudo isso criasse um par de óculos, as lentes através das quais a gente enxerga o agora. E essa citação aqui resume a ideia de um jeito perfeito. O que se vê é uma interpretação distorcida e não o fato puro. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente raramente reage ao fato em si, ao que aconteceu de verdade. A gente reage à nossa interpretação daquilo, uma versão que já vem distorcida por toda a nossa bagagem pessoal. Então vamos ver como isso funciona na prática. A gente vai diferenciar bem o que acontece da história que a gente conta pra gente mesmo sobre o que acontece. Olha só que exemplo claro. Imagine o fato: uma pessoa não respondeu uma mensagem. Ponto. Isso é um evento neutro. Agora, olha a história que a mente pode criar em cima disso. Essa pessoa está me ignorando, eu não devo ser importante para ela. Percebe? O sofrimento não vem da falta de resposta, que é o fato. Ele vem do rótulo, da etiqueta de rejeição que a gente colou nessa situação. Palavras como abandono, injustiça ou fracasso, elas não estão no evento. Elas estão na nossa história sobre ele. E quando a gente começa a entender isso, aí acontece uma mudança fundamental de perspectiva. É aqui que a gente começa a retomar o controle. Pensa bem, se a perturbação toda é gerada aqui dentro, com as nossas projeções e as nossas histórias, a conclusão é, nossa, é muito libertadora. O poder de mudar essa percepção também está aqui dentro. A gente deixa de ser vítima do que acontece lá fora e passa a estar no comando de como a gente interpreta tudo. Certo, mas como aplicar isso no dia a dia? É um processo que dá para dividir em 3 passos. Primeiro passo: reconhecer o gatilho externo. É dar aquela pausa, sabe? Segundo, questionar a história que vem na sua cabeça logo de cara. Se perguntar, peraí, isso que eu estou pensando é 100% verdade mesmo? E o terceiro passo: olhar para dentro. Se perguntar, o que em mim está sendo ativado agora? Qual ferida, qual medo antigo isso está cutucando? Fazendo isso, a gente transforma uma reação que seria automática numa resposta consciente. E no fim das contas, qual o grande benefício de adotar esse novo jeito de ver as coisas? A resposta é simples: a paz. Quando a gente para de brigar com o mundo lá fora e começa a olhar para dentro, a entender as nossas projeções, a gente consegue finalmente se libertar desses significados antigos. A gente deixa de ser refém daquelas dores do passado e encontra muito mais clareza, mais lucidez para viver o agora. E essa ideia final resume tudo de um jeito muito poderoso. É um convite para a gente praticar a humildade. A humildade de admitir que talvez a gente não entenda de verdade o que está vendo.
De aceitar que a nossa primeira impressão, aquela nossa primeira reação, pode não ser a verdade absoluta, e sim só um reflexo do nosso próprio mundo interno. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. E se a paz não for uma coisa que a gente precisa encontrar lá fora? Se a perturbação vem da nossa percepção? E se a paz for, na verdade, uma escolha? Uma escolha de percepção que a gente pode fazer aqui dentro, a cada momento. Fica aí a provocação para a gente pensar.